mundo de criaturas apavorantes, ser pequeno significa enfrentar perigos o tempo todo. O Cretáceo Superior foi um período muito difícil para os animais de pequeno porte. Para um animal jovem, cada dia era uma luta para permanecer vivo. Sua única chance era evitar confusões e crescer rápido. Se você fosse um bebê tiranossauro, todos os mega herbívoros do pedaço iam querer te esmagar. Para sobreviver, os dinossauros desenvolveram recursos sofisticados, surpreendentes por dentro e por fora. Pela primeira vez em 65 milhões de anos, usando tecnologia gráfica de última geração, vamos olhar através da pele, dos músculos e dos ossos, para revelar os segredos da maior história de sucesso da natureza. Anatomia de um dinossauro. Sobreviventes extremos. Os maiores dinossauros tinham a altura de um prédio de 6 andares e pesavam mais de 50 toneladas. Nenhum animal terrestre atual passa perto disso. A mordida de um Tiranossauro Rex podia deixar uma marca de 1,20 m de comprimento. E os dentes de 30 centímetros eram capazes de penetrar fundo na carne. Mas qualquer dinossauro, por maior e mais forte que fosse, nascia bem pequenininho. Em Oklahoma, 110 milhões de anos atrás, um bando de sauroposeidons estava migrando. Estamos falando de um animal que devia ter uns 25 metros de comprimento com 12 metros só de pescoço. Assim, quando ele levantava o pescoço, devia chegar a uns 18 metros de altura. Aqueles gigantes estavam se deslocando para uma área de nidificação que eles vinham usando há gerações. Dentro deles, havia centenas de ovos em desenvolvimento. Eles seriam o futuro de uma espécie que viveu durante 15 milhões de anos. Mais de 75 vezes o tempo dos seres humanos na Terra. Cada ovo era do tamanho de um melão. Acho linda a ideia de que de um ovo tão pequeno pudesse nascer um filhote sauroposeidon do tamanho de um coelho que em 20 ou 30 anos seria um adulto de 50 toneladas. Mas por que um animal tão enorme produzia ovos tão pequenos? Os ovos do Sauroposeidon não eram diferentes de qualquer outro ovo. Eram recobertos de poros minúsculos que permitiam a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico. Quanto maior o ovo, mais poros ele precisa ter. Mas se for grande demais, ele quebra. É por isso que até hoje, o maior dos ovos, que é o do avestruz, pesa somente 1,5 kg. Uma fêmea punha cerca de 500 ovos a cada temporada. Poderia ter sido o início de uma explosão populacional de saurópodes, mas não foi. O instante da eclosão marcava o início de uma corrida pela sobrevivência. Uma corrida que praticamente todos eles perderiam. Os recém-nascidos não tinham chifres, nem placas, nem qualquer tipo de couraça no corpo. Praticamente qualquer animal podia engoli-los. Milhares de recém-nascidos indefesos eram liberados num mundo de predadores ferozes. Um jeito cruel de se formar uma família. Os saurópodes eram capazes de encher o ambiente de filhotes na esperança de que alguns poucos sobrevivessem. No Cretáceo, os herbívoros enfrentavam assassinos cruéis. Nenhum deles tinha pior fama que o Tiranossauro Rex. Provavelmente o maior predador terrestre que já existiu. Ele era a própria essência do monstro. Um dinossauro com personalidade. O Tiranossauro Rex tinha 5,5 metros de altura e mais de 12 metros de comprimento, com maxilares projetados para dilacerar a carne. Nenhuma outra fera o igualou na reputação de terror e violência. Mas o Tiranossauro Rex vinha ao mundo muito mais protegido do que outros animais do Cretáceo. Quando ouço alguém falar Tiranossauro Rex, penso em delicadeza. Penso no melhor instinto de maternidade e no melhor empenho em cuidar dos filhotes. Poucos dinossauros cuidavam de sua ninhada tão bem quanto o temido Tiranossauro Rex.
Isso significa vigiar os ovos, não sair de perto do ninho, defender o ninho e então acompanhar todo o seu progresso. Tiranossauro Rex quer dizer Rei dos Lagartos Tiranos. Essa fera reinava num mundo onde os vencedores eram determinados mais pelos atributos físicos do que pela inteligência. Mas ele tinha as duas coisas. Uma biomecânica de primeira e, para os padrões dos dinossauros, um intelecto fora de série. Ele foi o resultado de milhões e milhões de anos de especialização para ter um corpo bem grande, manter o foco na presa, ter um sistema sensorial excelente e a capacidade de enfrentar um grande herbívoro. Tiranossauro Rex tinha o cérebro maior, com a opção de um comportamento mais complexo, principalmente para cuidar dos filhotes. Durante 3 meses, um adulto protegia o ninho com carinho para garantir a sobrevivência dos filhotes e a perpetuação de seus genes. Ele precisava estar bem atento na hora dos ovos eclodirem. Dentro do ovo, o embrião absorvia oxigênio e eliminava dióxido de carbono. O CO2 se dissolvia no líquido, formando ácido carbônico, que pouco a pouco ia enfraquecendo a casca. De repente, acontecia um milagre. O nascimento de um filhote de Tiranossauro Rex de 1 metro de comprimento. Imagine um tiranossauro ajudando o filhote a sair do ovo usando aquela boca enorme. O recém-nascido era minúsculo comparado aos pais gigantescos. E este herdeiro do trono se tornava imediatamente um alvo. Um Tiranossauro Rex, quando pensamos nele, a tendência é imaginá-lo adulto, porque vemos aqueles esqueletos muito grandes, mas sabemos que não nasciam assim. Quando os ovos eclodiam, saía um animal que devia medir 1 metro e pesar entre 2 e 4 quilos. Comparado ao adulto, que podia pesar até 7 toneladas e medir 12 metros, imagine como esse animal precisava ser cuidadoso para não pisar nos filhotinhos e ainda protegê-los e tentar garantir que fossem bem cuidados. Eles não tinham nada de assustador. Um dia se tornariam assustadores, mas àquela altura eram apenas almôndegas com pernas. Para onde quer que o filhote olhasse, ficava cara a cara com o perigo. Havia crocodilos desde médios e grandes a gigantescos, capazes de engolir filhotinhos de tiranossauro como se fossem cerejas ao licor. Sem dúvida, um tiranossauro jovem estava sujeito a ser devorado por praticamente qualquer carnívoro que passasse por perto. E o perigo não se limitava ao solo. Às vezes, ele vinha do céu. O Quetzalcoatlus, um réptil voador carnívoro de 180 quilos, ficava rondando à espera do momento certo para atacar. O Quetzalcoatlus era capaz de fazer todos os animais do Cretáceo Superior tremerem. Com uma envergadura de 13 metros, ele encobria o Sol. Um dos equipamentos que tornava esse réptil voador tão eficiente era um globo ocular altamente desenvolvido, que tinha a mesma constituição do olho dos falcões e a capacidade de enxergar com 4 vezes mais nitidez do que o olho humano. Tudo isso, somado a uma retina de mais de 10 centímetros de largura, com 1 bilhão de fotorreceptores, resultou num réptil que via o mundo em alta definição. Não devia haver muitos animais no Cretáceo que se atreviam a tentar pegar um filhote de tiranossauro. O Quetzalcoatlus provavelmente conseguiu. Ao vermos uma cegonha hoje no Nilo devorar um filhote de crocodilo, dá para imaginar um Quetzalcoatlus devorando um filhote de tiranossauro há 65 milhões de anos. Não sei que capacidade os tiranossauros tinham de contar, mas imagino que a mãe ficava perplexa quando se via com 5 filhotes em vez de 6, sem pista de onde ele tinha ido. Para um filhote de Tiranossauro Rex, o perigo espreitava em toda parte. Mas, uma hora, ele teria a chance de lutar. Para o Sauro Poseidon, a história era completamente diferente. Ele nascia indefeso e, o que é pior, nascia sozinho. Para que você cuide bem da cria, precisa ter um número limitado de filhotes.
Se a prole for muito grande, ela recebe pouco ou nenhum cuidado. Os saurópodes escolheram esse caminho. Assim que o Sauro Poseidon nascia, já começava sua corrida pela sobrevivência. De cada 3.000 recém-nascidos, apenas um atingia a idade adulta. Para que um filhote fosse esse sobrevivente, teria de passar anos se defendendo sozinho. Era uma criatura que só conhecia uma regra: crescer ou morrer. Quando examinamos pegadas de saurópodes, trilhas de centenas de indivíduos juntos, observamos algo interessante. Nesses grupos grandes de saurópodes, havia somente adultos e jovens medindo cerca de 1/3 do tamanho de um adulto. Para um Sauro Poseidon jovem, crescer sozinho significava crescer em constante perigo. Imagine um Sauro Poseidon jovem do tamanho de um pônei ou de um cavalo. Ele não tem dentes afiados, nem placas, nem espigões, nem chifres, nem couraça. Ele nem é muito rápido. Então, o que aconteceria com esses Sauro Poseidon jovens se eles encontrassem um bando de deinônicos? Eles morreriam. O Sauro Poseidon transitava por um mundo de predadores famintos.